o futebol, ele mudou muito, né? Então não tem mais aquele envolvimento, né? Porque o futebol, antigamente, ele era um envolvimento, né? Então não era só o esporte em si, né? Tinham resenhas, tinha coisas extras, como, vamos dizer assim, o Paulo César Caju, Afonsinho, né? Esses jogadores que extrapolaram o campo, né? Então viraram, de certa forma, causos, né, de lendas interessantes, né? E também existe é, uma certa distância, né, hoje em dia, do futebol com o próprio torcedor, né? Antigamente fazia esse gol, o atleta ia comemorar com o torcedor, né? Hoje não. Hoje eles comemoram entre eles, às vezes nem comemoram, entendeu? E fica uma coisa muito fria, né? Então parece que eles estão encapsulados, né? Eles estão num pedestal em que para fazer dar uma entrevista, né? Precisa marcar uma entrevista e tal. Antigamente não, antigamente o torcedor conversava com o jogador conversava com o torcedor, brigava e tinha as resenhas, como eu já falei, entendeu? E o futebol, na verdade, era um futebol mais criativo, né? Hoje os jogadores eles estão muito técnicos demais, né? Eles não são ousados, eles não ousam uma jogada melhor, eles não ousam nada. Então, antigamente, como eu falei do Paulo César Caju, ele ousou fazer coisas fora do campo, entendeu? O Serginho Chulapa com o Chicão, teve uma época que eles fizeram uma aposta, né? Se o Serginho fizesse gol no time, no jogo, acho que São Paulo e Santos, não me lembro. E o Chicão cortava o bigode, né? E se o Serginho não fizesse o gol, o Serginho ia rapar a cabeça. O Serginho fez 3 gols e o Chicão cortou o bigode, entendeu? Então é coisas extras que era um todo, né? O futebol era um todo, né? Hoje você pode ver, o futebol era bater uma bola realmente, né? Era uma diversão. Tanto é que era estádio antigamente, hoje é arena. A arena é que para se lutar, né? Então, eu acredito que está perdendo totalmente a característica, o futebol. O futebol está sem graça, né? Tem aquele toque para um lado para o outro para não errar, ninguém usa nada, então não tem mais aqueles gols bonitos, aqueles dribbles sensacionais, aqueles chutes de longe, aquelas jogadas criativas em que o Brasil ficou conhecido através de astros como o Pelé, como o Zico, como o Rivelino, como o Romário, como o Falcão, como o Giovani e, e tantos outros grandes jogadores que ousaram criar. Então perde totalmente a graça. O futebol antigo hoje não é o mesmo futebol, né? Não tem nada a ver com o futebol antigo, entendeu? A coisa mudou demais, ficou uma coisa chata, sem graça, né? Jogadores intocáveis ganham milhões e na verdade não vão para se divertir, jogar uma bola, eles vão para ganhar dinheiro, né? Tanto é que não tem mais aquele amor à camisa. Esse amor à camisa também era legal, né? A gente lembra do Zico, Zico lembra Flamengo, Roberto Dinamite lembra Vasco, Santos, Pelé lembra Santos, Rivelino lembra Corinthians, Demir da Guia lembra Palmeiras, Reinaldo lembra Atlético Mineiro. Então hoje, se você falar um jogador que está atuando aqui, você nem sabe de onde ele joga. A seleção brasileira, sinceramente, eu não conheço quase nenhum, eu conheço ali, né? E também não assisto mais também, porque eu não acho mais graça nisso, não tem aquela coisa legal de se assistir, aquelas surpresas, né? Que vai ter um gol bonito, vai ter uma briga com o árbitro, vai ter um jogador expulso, ou um jogador que vai comemorar com a torcida. Não tem mais isso, entendeu? É uma coisa muito previsível. Então, e o problema não é a previsão de bom futebol, é a previsão de porcaria. Então é isso.